Bom dia, pessoal. Hoje chegando aqui para mostrar uma nova biblioteca do React que está mudando aplicações. O mesmo criador de Million.js chega agora uma nova biblioteca para melhora de performance nas aplicações em React.js. O que essa biblioteca faz? Ela te ajuda a visualizar e identificar pontos de melhoria. E tem alguns que dizem que é melhor que o React DevTools. Então a gente vai ver aqui juntos se essa afirmação é verdadeira. Então, sem mais delongas, bora pro código. Bom dia, pessoal. Júlio aqui. Antes da gente continuar o vídeo, gostaria de pedir sua ajuda, deixando um like. Também gostaria de pedir se você puder deixar um comentário, pedido qualquer que for, que seja. Por exemplo, mais vídeos sobre React, mais vídeos sobre Node.js, mais vídeos sobre VPS, se você quiser montar sua VPS, configurar domínio, enfim, são muitas opções que você pode escolher. Para quem não está na comunidade Zeus, vou deixar o link, você pode entrar no nosso grupo. E o grupo tá bem legal, o pessoal se ajuda bastante por lá. Eu também ajudo muito o pessoal. E é isso, obrigado por assistir e só deixar essa forcinha pra mim e bora continuar o vídeo. Temos aqui uma aplicação em React.js montada com Vite, né? Bem fácil aí de fazer. Se você nunca fez, dá uma olhada aí nos outros vídeos que eu sempre faço essa aplicação com Vite. E o que eu preciso fazer para rodar essa biblioteca? Copiar esse script aqui, ó, que está em Vite, e colar ele aqui. Eu já tinha feito isso aqui, então só eu salvar e minha aplicação já está rodando. Vou rodar um npm run dev e agora vamos ver como ela vai se comportar. Ó, se você perceber aqui, é uma aplicação normal em React, né? Eu já tenho alguns componentes aqui que eu já tinha feito, mas o que é o diferencial? É essa pequena janelinha aqui embaixo, né? A partir do momento que você está rodando sua aplicação, essa janela vai aparecer aqui. E ela tem algumas informações importantes, né? Por exemplo, se eu atualizar aqui, ele mostra para mim tudo que está sendo atualizado na minha aplicação em React. Aqui, por exemplo, está reatualizando esse componente aqui. Se eu atualizar aqui, mesma coisa. E aqui também a mesma coisa. Outra feature interessante, você pode clicar aqui e entender o que está acontecendo. Né? Você consegue ver aqui a visualização, você consegue ver o que está sendo chamado, qual que foi a mudança no estado, né? Então o state mudou, você consegue ver onde mudou esse state. Então é uma biblioteca bem legal. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo dela aqui. Mas a coisa mais interessante que eu achei dela foi que quando eu atualizo o input, ele mostra para mim que atualizou o componente do input, né? Beleza. Agora a gente vai fazer um pouco de um teste de estresse na biblioteca. Vamos entender até onde ela pode ir. No React.js a gente tem separado por montagem, atualização e desmontagem. Então, quando o meu componente entra em cena, né, se eu der um refresh aqui, ó, você vai ver que tem um X1. O que quer dizer isso? Quer dizer a montagem, quer dizer que o meu componente entrou em cena. Depois, se eu atualizar aqui meu componente, quer dizer que ele está na etapa de atualização e hidratação. Depois tem o desmontagem. Desmontagem não dá para a gente visualizar aqui, mas basicamente é quando a gente tira o componente de cena, é executado o desmontagem. Então são esses três estados aí no ciclo de vida do React para cada componente. Então qual que é o problema dessa atualização? O que acontece aqui que a gente pode ajustar e resolver? Essa biblioteca aqui já ajudou eu a perceber um problema na minha aplicação. Por exemplo, esse contador aqui, ele não deveria estar envolvido com o e-mail. Né? Nenhum desses campos aqui deveriam estar envolvidos com o contador, porque eles são coisas separadas, não tem nada a ver. Um contador com um formulário. Né? Então, toda vez que eu atualizasse esse formulário, não deveria impactar nesse contador. E toda vez que eu aumento esse contador, não deveria impactar no meu formulário também. E isso é um problema que essa biblioteca já ajudou a gente a ver. Então vamos vir aqui para o código e entender um pouquinho mais. Vamos extrapolar primeiro esse problema para depois a gente ver como é que a gente pode resolver. Eu tenho aqui um outro componente que chama FPS Problem. Eu só coloquei assim porque ele renderiza uma lista de números, né? Se eu colocar aqui, ó, 10, ele vai renderizar 10 números para mim. Se eu colocar 100, e aí por diante. E aí você vai ver alguns outros problemas com isso. No caso aqui de contador,
não teria nenhum problema, né? Atualizar esse formulário, porque não tem impacto nenhum eu atualizar aquele formulário. Quando a gente adiciona esse aqui, a gente tem muitos itens aqui na nossa aplicação, né? Então isso aqui vai dar um problema de FPS pra gente, de frames por segundo na nossa aplicação. Até se a gente olhar aqui, ó, ele vai mostrar pra gente, ó. Isso aqui, ó, teve um problema com essa aplicação. Essa aplicação aqui demorou. Teve um FPS drop. Também é legal isso aqui, porque você pode identificar que teve um problema de performance nessa aplicação. Só que qual que é o problema maior ainda com isso? Porque essa aplicação aqui, essa lista, já é um problemão. Mas o problema maior é, quando eu atualizo esse counter, essa lista aqui, ela é hidratada. Então você vai ter que atualizar todos esses componentes aqui. Toda essa lista gigantesca vai ser atualizada. Então, o contador que não demorava tempo algum, se eu clicar aqui várias vezes, o FPS da minha aplicação vai pro saco. Ele desce muito a minha aplicação. E aí aqui eu até consigo ver algumas coisas, né? Como por exemplo, isso aqui, ó. E aí ele fala para mim, ó, essa aplicação tá com problema aqui. Teve um MS muito alto, né? Demorou para atualizar a aplicação. E por quê? Porque o problema maior está no FPS Problem Component. Então, a própria biblioteca consegue me informar que esse componente aqui é um componente que não deveria dar esse tipo de problema. Ele fala aqui, ó, tá, o problema maior tá nesse componente aqui. Os outros são ínfimos, né? 3ms, 1ms. Então, o problema da renderização tá nesse componente aqui, né? Legal. A gente agora conseguiu identificar. Essa biblioteca ajudou a gente a identificar. Como que a gente pode resolver? Aí já é alguma coisa mais relacionada a você entender um pouco de React. Essa biblioteca também, se você quiser, você pode vir aqui em prompts e ele vai aparecer aqui para você usar esse prompt aqui com IA, né? Você pode pegar aqui o copy prompt e jogar lá no chat GPT ou onde que você quiser, né? E aí ele também dá algumas explicações aqui. É muito legal essa biblioteca, gostei. Mas como eu já sei mais ou menos, por já ter trabalhado muito tempo com React, eu sei qual que é o problema. O gargalo tá nesse ciclo de vida do React, que está tentando atualizar isso aqui toda vez que o meu contador muda. Então, vamos resolver parte a parte. Primeira coisa, vou tirar esse FPS problem aqui, de momentâneo, né? E a gente vai resolver aquele antigo problema primeiro, né? E quando eu renderizo aqui, ele está renderizando o componente todo. E por que que isso acontece? Porque a gente tem alguns states, né? Se você olhar aqui, ó, temos o name, o e-mail e o counter, e esses states estão dentro da minha DOM virtual do React. Toda vez que esse state é atualizado, o counter, ou o e-mail, ou o name, a minha aplicação é renderizada novamente. Por quê? Porque a gente não tem separação entre essas aplicações, elas estão todas no mesmo lugar. Então, se eu quisesse, por exemplo, separar essa responsabilidade desse button com essa responsabilidade desse form, eu poderia adicionar um componente form aqui. O que é o componente form? São esses states aqui, o name e o e-mail, só que dentro de um componente separado. Qual que vai ser a diferença? Vamos olhar aqui na minha própria aplicação, né? Se eu atualizar aqui agora, ó, ele renderizou novamente, só que ele renderizou só o form, né? Ele não renderizou o counter, ele só está renderizando o form. Agora, se eu clicar no counter, ele vai renderizar o form juntamente, né? Porque a gente tem ainda esse problema de dentro do counter, certo? Então, como que a gente faz para resolver agora o counter? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa, se a gente quiser que esse form não seja atualizado novamente, né? Quando eu atualizo aqui e quando eu clico aqui, se eu clicar aqui, eu não quero que o form atualize novamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o memo do React. Por quê? Porque o memo ele vai indicar para o React que ele vai basicamente falar para o React, guarda essa informação aqui na sua memória, guarda esse componente na sua memória. Você não precisa renderizar novamente. Então, se eu vier aqui em counter, agora o counter atualizou o componente.
mas ele não atualizou o form, né? Se eu olhar aqui o form, ele não é atualizado mais pelo React, certo? Isso aí é porque a gente está usando o memo. Agora, se eu quiser tirar essa parte de renderização do counter totalmente, a gente pode vir aqui, tirar ele daqui e criar um componente para ele, né? RFC, vou jogar ele aqui, e vou copiar o state dele para dentro, né? Vou colocar ele aqui, counter, set counter, beleza? Agora eu acho que já está funcionando. Tá faltando, faltou importar o counter. Agora o nosso componente está pronto, né? E aí, quando eu clicar em counter, ele não vai mais impactar, né, no meu formulário ou no meu e-mail. E isso é o poder da componentização no React, né? A gente tem essas melhoras de performance absurdas se a gente componentizar tudo da maneira correta. É óbvio que eu não vou precisar separar cada parte aqui do meu input também, que eu gosto desses valores aqui, a gente vai usar eles todos no mesmo lugar. Então não faz sentido a gente componentizar cada um desses inputs, certo? Nesse momento, claro. Então, se a gente vier aqui em Expensive Component, agora eu vou trazer de volta o FPS Problem. E como a gente separou tudo certinho agora, se eu vier aqui, só atualizo o form. Se eu vier no counter, só atualizo o counter. E se eu vier aqui em FPS Problem, né, e botar aqui eu acho que 100 não vai dar. Ele vai dar problema, vai crashar a aplicação. Crashou. Deixa eu rodar aqui novamente, porque crashou a aplicação. Tem que ser aí uns 20 mil itens, dá certo. Beleza, temos aqui 20 mil itens. E agora teste, teste. E o counter não impacta em momento algum no FPS. Porque ele não atualiza, né? Ele não renderiza novamente essa lista. Isso aqui pode parecer bobeira, parecer não aplicável, mas eu já vi muita aplicação com esse problema, viu? Uma lista gigantesca e 3 mil linhas na aplicação, a aplicação ficava lenta, e isso é porque você não consegue identificar alguns desses problemas, e agora com essa biblioteca você pode. Então, valeu pessoal, é isso a dica de hoje.